Oi, gente! Já estou aqui na telinha do próximo vídeo que a gente vai assistir. Vai ser Do Auge à Queda, Turma da Mônica Jovem. Eu quero muito saber o que vai ser falado nesse vídeo, porque eu fui uma pessoa que... Eu não vou dizer que eu acompanhava Turma da Mônica. Eu podia pegar os gibi, só que eles estão segurando meu monitor. Mas eu vou pegar, né? Porque... Ah, já estamos aqui. Acho que no último ou penúltimo vídeo, acho que foi no penúltimo, eu falei que eu tinha livro do Diário de Banana, né? Eu tenho certeza que eu tinha mais, só que eu tenho certeza que se perdeu, porque tanto eu quanto meu primo a gente lia. Eu acho que se perdeu. E Turma da Mônica Jovem também, gente, porque eu tinha muito mais que isso. Tinha muito mais. E acho que eu não sei se o meu amigo, que eu não sei. Gente, eu lembro de ter emprestado o gibi pra alguém. Não lembro pra quem. Mas eu acho que foi pro meu amigo. Ou foi pro meu primo. Acho que meu primo não lia a Turma da Mônica. Mas enfim, deixa eu trocar a tela pra mostrar pra vocês. Porque eu quero falar sobre. Porque é o que acontece, gente. Eu fui uma criança que eu chupei dedo. Isso tem a ver que eu ia no dentista. Então, eu ia no dentista, não sei se era, acho que era por mês, né? Que eu usei o aparelho móvel, que separou meus dentes. E aí depois eu usei um aparelho super mega estranho, com uns arame aqui na frente, pra parar de chupar dedo. E aí depois eu coloquei o aparelho fixo. E aí o que acontece? Sempre que eu ia no dentista, que inclusive era na Teodoro Sampaio. E aí quando a gente tava voltando, eu e minha mãe, quando a gente tava voltando, na virada da rua tinha uma banquinha. E às vezes ela parava pra comprar cigarro e eu pedia pra ela comprar a Turma da Mônica, jovem, né? Que já tinha o jovem. E é por isso que eu acho que eu tenho muito mais. Porque eu lembro de ter mais. E assim, do tanto de anos que eu vou no dentista, que eu ia no dentista, eu comprei muito mais que isso, gente. Não sei, não tem só isso, tem muito mais. Só que, pelo menos, eu tenho este. Gente, esse aqui, ó, nossa, tá faltando mais um. Por isso que eu tô falando, gente, estou sentindo falta de mais algum. Acho que aqui não tem, só tem esses. Melhor saga de Turma da Mônica, gente, adoro, eu amo. Eu lembro que tinha alguns que eu não comprei, eu já cheguei a ler online também. Não lembro por onde. Eu lembro de ter lido do casamento deles, quando a Mônica fica com o do contra também. Eu acho que esses daqui, ó, esses daqui foram um dos últimos que eu comprei, se eu não estou errada. E eu lembro que daqui eu já fui parando de gostar. Porque eu falei, ah, gente, que tá acontecendo aqui? Que horror. E como eu também não ia mais tanto no dentista, foi ficando meio distante os números, né? Tipo, 84 e 91. E eu acho que o que eu mais tinha acompanhado na época foi o arco da Umbra, que é do 75. Aí eu acho que depois eu parei. Gente, esse aqui é muito bom, é muito legal. E eu lembro de ter rabiscado, hein? Eu não lembro se tá rabiscado isso aqui. Acho que não. Tinha alguns que tava rabiscado. Gente, é muito legal. E assim, eu lembro que eu achava muito da hora na idade que eu tinha, né? Acho que era tipo 14, 13, 12, por aí que eu ia no dentista. Eu acho muito legal, legal mesmo. Só que, se eu não estou errada, se eu não estou enganada, porque como eu disse, eu parei de acompanhar. O meu tratamento dentário tinha acabado também, né? Então não tinha mais o que eu fazer em Teodoro Sampaio. Então, eu lembro que acho que a história resetou, não foi? Alguma coisa assim. E eu acho que quando uma história é boa, você acaba ali. Não continua ela. Então, acho que se realmente ter resetado, podia ter acabado. Acho que não é como se o Maurício de Souza fosse pobre, né? E precisasse fazer mais histórias para ganhar mais. Eu nem sei deve ser ele que faz. Não sei, eu não sei de nada. Só tô falando achismos. Mas eu acho que não devia continuar. Acho que podia ser. Até porque quem deve acompanhar hoje? Lógico que eles devem ter, tipo, um público de hoje em dia. Talvez não sei da Turma da Mônica, jovem. Mas talvez como que chama o deles pequeno? Turma da Mônica, né? Talvez algumas crianças devam acompanhar o primeiro, o clássico, digamos assim. E eu confesso que eu tenho... Ai, preconceito é uma palavra muito forte pra se dizer. Não gosto muito.
quando a pessoa fica continuando uma história. Eu acho que a história, se chegou ao fim, tem que acabar com ela logo. Porque quanto mais você continuar, você vai estragar o universo que você criou. E eu acho que é isso que aconteceu. Porque eu fiquei sabendo de umas coisas, tipo, a Magali, acho que não... É porque eu lembro que a Magali namorava o Quindim. Acho que alguma coisa assim, não lembro. E aí, acho que eles terminaram, né? Aí, tipo, eu lembro que ela era bruxa, isso eu acho da hora, isso muito legal. Mas sei lá, eu fiquei sabendo de umas coisas que eu não vou falar, eu não vou afirmar, porque eu não lembro direito. Então, não sei se as coisas que eu ouvi falar são verdades. Mas, enfim, falei demais, né? Vamos assistir o vídeo, porque o último vídeo que eu fiz, eu fiquei falando 40 minutos em um vídeo de 10. Vamos ver o vídeo, vamos ouvir o que ele tem pra dizer. Em todos esses meus anos, consumindo muita coisa da cultura pop no geral, desde filmes até séries, quadrinhos, mangás e jogos, eu percebi que quase toda a franquia Oh my god, no it's geral, a JoJo desde filmes até reference. séries, quadrinhos, mangás e It's a JoJo jogos, eu percebi reference. que quase toda a franquia passa por algo inevitável, um auge absurdo e uma queda Gente, tô com uma machucada. eminente. Por volta de 2008, eu era só uma criança, mas, como todo mundo aqui, é claro que eu li historinhas da Turma da Mônica, com as quais eu aprendi a ler por sinal. Eu amava e tinha muito carinho, e naquele Eu acho que eu tinha esses deles crianças também. Só que eu acho que eu não tinha tanto. Porque eu comprava mais o da Turma da Mônica Jovem. Mas eu lembro de ter. E eu não sei onde foi parar, hein? Não sei se minha mãe doou. Será? É que ela não doou. Acho que ela não doou as minhas coisas sem eu saber. Não sei. mesmo ano, teríamos o lançamento de Acho que eu já cheguei a morar com a minha tia também. Então, tipo, morou eu, minha mãe, minha tia, minha prima e meu primo. Então, acho que as coisas misturaram. Acho que os meus livros de Diário de um Banana se misturou com os livros do Diário de Banana do meu primo. E acho que deve ter misturado o gibi da minha prima com os meus. Acho que foi isso que aconteceu. algo que pode ser considerado o segundo maior ato dos estúdios Maurício de Souza, Turma da Mônica Jovem. Naquela época, a equipe responsável pela turma rapidamente começou a entender algo. Estavam lidando com uma nova onda de crianças muito diferente. Gente, inclusive, assim, eu não gosto de ficar criticando arte ou qualquer trabalho que seja dos outros, mas existe uma grande diferença da animação do Turma da Mônica Jovem, deles criança, até esse antigaço aqui, tipo, que deve ser dos anos 90, né, essa animação, que é uma animação tão fluida, tão boa. E a animação eu não assisti. Mas a animação da Turma da Mônica Jovem é tão estranha, tão dura. E aí parece que eles querem... Quer dizer, acho que em certo momento, o gibi da Turma da Mônica Jovem, acho que teve inspiração dos mangás. Só que o anime tem tanta expressão assim como se for o desenho, né? O desenho da Turma da Mônica Jovem tem tanta expressãozinha assim igual de anime, só que eu achei que ficou meio estranho. Não sei, parece que não é algo fluido assim, sabe? Não sei explicar, mas assistam, pesquisam pra vocês verem a Na diferença. época, a equipe responsável pela turma rapidamente começou a entender algo. Estavam lidando com uma nova onda de crianças muito diferente das de décadas atrás. As coisas estavam mudando e essa nova geração era bem distinta. Nas palavras do próprio Maurício de Souza, a infância começou a encolher. Nossos leitores, que antes nos largavam com 14 ou 15 anos e só voltavam bem depois, quando tinham filhos, passaram a largar com 10 ou 11. E foi dessa percepção e da necessidade de trazer algo que apelasse para o público pré-adolescente que surgiu Turma da Mônica Jovem. E eu acho que ninguém imaginava, mas o sucesso foi estrondoso demais, muito grande. Eles vendiam com muita facilidade. Não é para qualquer Eu um comprava vender 1,5 milhões de cópias já nas primeiras a animação. Não é meio dura, sei lá. Eu acho que eles usaram outra técnica. Eu acho que a primeira animação deve ser frame a frame. E eu acho que essa aqui deve ser algum estilo de cutout. Não é Cutout? Não sei falar. Cutout. Cutout. Sei para lá. qualquer um vender Aí, ó. 1,5 milhões de cópias já nas primeiras Tipo, não parece que eles fizeram uma animação, tipo, piu. Parece que eles fizeram piu, piu, piu. Não dá pra ver meu braço, né? Parece que, tipo, não foi uma animação frame a frame assim. Parece que foi, tipo, piu, piu, piu. Dá pra entender? 4 edições. Os volumes saíam sempre na última semana de cada mês, e muitas vezes contavam com uma história que durava até 4 edições, algo que por si só já era muito diferente da Turma da Mônica, que tinha uma nova história a cada edição.
Eu vou destacar um pequeno trecho que está logo no início do primeiro volume, As 4 Dimensões Mágicas, que diz: Pois é, pessoal, a Turma da Mônica cresceu e está aqui, numa nova aventura em estilo mangá. São 120 páginas com muita ação, humor, romance e aquele charme que conhecemos bem. Estamos num universo da Turma nunca explorado antes, em que veremos suas rotinas como adolescentes, seus novos medos, incertezas, além das boas lembranças do passado. São milhares de novas aventuras juntos de todos aqueles que fizeram parte da sua infância. E quando eu fui reler para fazer esse vídeo, eu notei que eles estavam muito mergulhados nessa ideia de estilo mangá, só que a semelhança nem é tanto. Tirando que está em preto e branco e a gente acha muitas coisas clássicas de mangás, como o tipo de expressão que os personagens adotam em Pô, mas casou muito bem. Acho que foi muito bem feito, muito legal. cenas de humor, etc., meio que vai parando por aí mesmo. Os traços nem lembravam tanto de mangá, o cenário não era muito caprichado, era bem básico e no Porque ainda tinha a essência dele, né? Não sei se era ele, o Maurício, que desenhava, mas ainda tinha a essência de Turma da Mônica. É isso que eu quis dizer. geral, era uma linguagem bem mais de quadrinhos mesmo. No entanto, era tão charmosa, tão lindinha, cara, tão estilosa e diferente, não tinha como não gostar. E por isso, a gente tem que falar do auge da Turma da Mônica jovem. Nossa, mano, eu lembro que quando eu vi a capa, eu acho que é o volume 50, que era do casamento deles. Nossa, eu surtei, eu surtei. E teve a do... É, ó, 50. Gente, isso nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Número 50, nunca saiu da minha cabeça. E teve do... Mano, eu gosto muito também de quando a Mônica namora com o Do Contra. Ai, gente, adoro o Do Contra. O que é isso? Aí, ó, esse é o novo, não é? Ai, gente, nada a ver. Qual é o volume que... Ah, tá, eu não vou pesquisar, senão eu vou... Logo na primeira Senão esse vídeo vai ter 1 hora. série, bem no início dela, os quadrinhos tinham uma liberdade muito óbvia. Tanto que se você for reparar bem, era uma variedade de histórias tão grande que ficava meio descompassado, sabe? Era muito comum você estar lendo uma história focada em ficção científica, e na próxima você se deparava com um drama adolescente. E isso tinha motivo, Sim. porque eram os estilos pro qual cada um dos roteiristas parecia se inclinar mais, se sentir mais confortável, e os principais eram Petra Leão, que sempre aparecia abordando os temas mais comuns e rotineiros Número 69. Gente, eu amava esse. Eu acho que eu tinha esse. Eu tinha esse. Esse eu tinha. E esse não tá comigo, hein? Quem está com o meu gibi, devolva, devolva. Nossa, ai, gente, que saudade. Nossa, tô até vontade de chorar. Saudades de quando eu era apenas uma pequena garotinha que comprava gibi da Turma da Mônica depois de ir no dentista com minha mãezinha. da adolescência e da vivência no ensino médio, sendo que ela era basicamente a manda-chuva e grande maestro da vida amorosa da Mônica e do Cebola. Marcelo Cassaro, cujas histórias eram focadas em fazer muita referência em cultura pop, principalmente ficção científica e fantasia, algo que ele usava como base para ir discutindo outras questões da turma. E eu gostava muito mais das histórias dele, porque sempre tinha referência a animes e filmes, e era Nossa, agora que eu percebi de onde que é essa referência. E, mano, pior que eu gosto das duas coisas. Tanto essa parte de ficção quanto o drama adolescente. Eu acho que na época também casava tudo muito bem. Porque não tinha uma diferença, assim. Parecia que realmente era muito tudo bom. do mesmo A universo. adaptação de A Princesa e o Robô dele é muito boa, é perfeita, mano. Nossa, eu gosto demais. Emerson Abreu fechava essas divisões, sendo o queridinho da galera por abordar temas mais pesados e focar no gênero. Porra! Gente, isso é perfeito. E eu tinha esse gibi também. E eu acho que tá com o Nicolas. Nicolas, tá com você. Eu tenho certeza que tá com o Nicolas nos meus gibis. Gênero do terror. Inclusive, rolou umas paradas meio chatas com ele, porque a Panini vivia invocando com o cara. Tudo bem que, tipo, é verdade, ele passava um pouquinho dos limites, mas os arcos dele eram muito perfeitos. Mano, mas era muito bom, gente. Até eu, como uma criança de 13... Acho que era 13 anos. Eu vou falar 13 porque eu não lembro quando que começou, nem quando terminou meu tratamento dentário. Mas acho que eu vou falar 13. Mano, meus 13 anos, eu adorava esse tema. E assim, eu com 13 anos, gente, eu não tinha noção de nada. Mas era algo tão sério que eu ficava meio vidrada, sabe? Não sei, é algo tão diferente. Ai, não sei. Tão sério, tão... Os desenhos também era meio pesado, que você fica meio vidrado. Não sei explicar, gente.
E é triste ele nunca ter conseguido finalizar a Super Saga do Fim do Mundo como foi planejado. Mas nunca é tarde demais. Essa primeira série é tão boa e eu acho que os três estavam no ápice da criatividade deles. Acho que eles estavam muito animados com o projeto e por isso eram histórias muito boas e muito bem feitas. E é bem fácil notar a evolução deles também conforme a série vai avançando e vão ficando mais confortáveis com isso. Tinha muitas piadinhas com duplo sentido também, e agora que eu reli basicamente tudo pro meu vídeo, eu percebi como a escrita claramente é pra pré-adolescente, porque ao mesmo tempo que parece muito infantil pra mim, agora que eu já sou um adulto, certamente também não é adequada pra crianças menores. Os desenhos ficavam pelas Sim. mãos de José Aparecido Cavalcante, Jairo Alves dos Santos, Lino Paz, Roberta Pares, Daniel Malzen e Denis Oyafuso. O Denis depois foi começar a fazer algumas das capas, mas o melhor artista responsável pelas capas era o Zack Ah, então realmente não era o Maurício, né? Ah, sim. Eu não sei porquê, mas eu achava que era ele. Aguiar, que meu Deus do céu, cara, eu te amo, que arte Ah, porra. Oh, nossa, desculpa as palavrões. Gente, desculpa estar falando muito, mas. Ai, eu adoro. Eu gosto de falar sobre coisas que eu gosto. O que eu ia falar? Ah, é igual mangá, né? Tipo, os mangakas têm muitos. Não é ajudantes o termo. Editores. Eu não sei. Eu vou falar ajudantes, mas eles têm, tipo, muitos ajudantes que, sei lá, ajuda a colocar as retículas, ajuda a finalizar a arte, né? Então, faz sentido não ser só o Maurício. Mas eu achei que ele ainda desenhava. Mas acho que naquela época ele já devia ter uma certa idade avançada, né? Não avançada, super avançada, gente. Mas assim, acho que ele já não tinha não, um certo pique assim pra desenhar. Não sei se faz sentido, acho que eu me expressei mal. linda. Só de bater o olho, eu sinto o cheiro, eu vejo o amor no trabalho, a composição é tão linda, a coloração é tão bem combinada, não tem comparação, sabe? Mas beleza, a primeira série começou em 2008 e durou até 2016, quando decidiram reiniciar a numeração e fazer desse novo início uma nova série, ainda dando seguimento, claro. Só sendo uma nova forma de suavemente reiniciar a numeração, para marcar que esse é o ponto onde os novos leitores podem começar a acompanhar. O que nem faz muito sentido, porque se você não tiver lido a série anterior, você não vai entender algumas coisas. Mas tudo bem. O grande problema é que não foi só simbólico. Acho que podia só mudar o nome, sei lá. Tipo, tem Naruto clássico, Naruto Shippuden, Naruto. Não sei se o Celeste entra, não, né? Porque seria o filme. Mas porque, até no Naruto Shippuden lá no final mostra eles meio ali jovens adultos. Aí depois, Naruto, o filme Boruto, aí depois se torna Boruto. Aí a continuação é Next Generations. Sei lá, é só mudar o nome do final, né? Um subtítulo. Porque mal sabiam os leitores que essa segunda série ia apresentar uma queda absurda de qualidade em todos os sentidos possíveis. A qualidade Então era isso, gente. Não precisa continuar. Eu acho que depois do auge, eu acho que é muito difícil você se manter no auge. E eu acho que isso por muitas questões. Eu entendo que talvez essa nova. Esse novo, né? Eu acho que talvez seja uma forma de atrair mais. Nossa, eu ia falar mais clientes. De atrair mais público, abordando temas atuais, né? Porque, tipo, talvez uma criança de agora não queira ler, sei lá, da Umbra. Até porque já foi. E talvez não seja algo atual. Tudo bem que Umbra é de fantasia. E eu acho que, na verdade, eu acho que isso não faz nenhum sentido. Porque tanto fantasia quanto as historinhas de drama adolescente, eu não acho que seja algo chato. Mas eu acho que você só tem que tentar atrair um público pra ler. Agora, não sei, reiniciar não sei, não sei. não está aqui. Eu irei focar primeiro na qualidade das capas e depois eu vou falar da qualidade das Mas só pra finalizar um pouco o que eu tava falando também, dá a sensação que quando você quer continuar uma coisa, parece que ela não tem a mesma paixão de quando você fez pela primeira vez. Igual os filmes infantis. A Era do Gelo, eu gosto. Eu assistia bastante quando era criança. Só que acho que depois do. Acho que foi o terceiro, o que teve os dinossauros.
Acho que depois dos dinossauros, podia ter parado. Aí teve aquele. Eu assisti aquele do Meteoro. Eu achei tão besta, tão. Ai, nada a ver, sabe? Eu acho que quando você tenta esticar algo, dá a sensação que você não tá fazendo porque você quer ou por amor, que você não tá fazendo com carinho. Dá a sensação que você tá fazendo pra você tentar continuar no auge. É isso. Hotel Transilvânia também. Pra mim, nada a ver o filme que o Drácula tenha conhece lá outra mulher. Ah, não sei. Eu achei nada a ver. Nada a ver. O. Qual mais filme infantil? Não sei, não consigo pensar. Mas uma coisa também que eu não gosto muito é quando você tenta mudar as gerações de um desenho. De Monster High, acho que é primeiro, né? E My Little Pony também. Eu sei que My Little Pony tem a versão dos anos 90, eu acho, tem a versão antiga, que eu acho que eu assisti. Eu não sei se eu tinha um DVD, mas também eu assisti a versão ali de 2010, sei lá, que tem a Twilight Roxa e tudo mais, enfim, que passava no Discovery Kids, que fui uma criança que, enquanto meu pai morava com a gente tinha TV, a TV a cabo que se fala, que a gente tinha acho que é TV aberta, né? Não? Eu não sei como que fala, eu não assisto mais televisão. Mas, enfim, quando meu pai morava com a gente tinha os canais, então eu assistia Cartoon Network e Discovery Kids. E as outras, os canais da Disney, né? Porque eu lembro que tinha o Disney XD e mais outro. Não lembro qual. Então eu assistia My Little Pony no Discovery e acho que no Cartoon Network, no final de semana, passava filme da Monster High. E aí continuou o. Primeiro que assim, o My Little Pony eu já não gostei quando continuou a escola de amizade. Ai, gente, não gostei. Não gostei. Tanto que esses tempos atrás, nas minhas férias, eu fui reassistir tudo. E eu assisti tudo, e eu tava numa nostalgia, e eu tava gostando. Aí, depois que começou a mostrar a Twilight Princesa e a escola, e aí o desenho começou a se tornar em volta dos outros amigos, né? Que já tinha pônei, já tinha não sei o que, não sei o que lá. E assim, eu gosto da ideia, até porque traz mais diversidade, né? Das espécies e da amizade entre elas, porque isso também já foi algo abordado em My Little Pony, né? Acho que. Ah, não sei, não gostei. E até mesmo de Equestria Girls, por exemplo, porque quando eu assisti o primeiro filme, gente, eu achei o máximo, eu achei incrível. E aí, quando eu vi que continuou, que aí tem a Twilight daquele mundo, e aí, se eu não me engano, tem uns desenhos delas, né, da Rainbow Rocks, sei lá, delas cantando. Eu nem assisti. Até hoje eu não assisti. Se eu não me engano, tem o segundo filme. Eu acho que eu assisti o segundo mas depois não assisti. Eu falei, ah, não, eu nem vou ver. E não sei, acho que podia ter resolvido, ao invés de ter continuado o My Little Pony com essa nova geração, digamos assim, do primeiro ainda, da amizade das espécies diferentes, eu acho que eles podiam trazer outras coisas. Por exemplo, a filha da Candace, que é um unicórnio. Podia trazer mais dela, explicar mais dela. A Twilight e o Flash. Eu achei que eles iam ser um casal. Eu achei que, sei lá, ia vir um filho da Twilight. Aí podia trazer a história dele ou dela, enfim, sei lá. Nada a ver, gente. E aí depois eu soube que tem um novo My Little Pony, né? Não sei se é um filme, que é um unicórnio laranja, que a Twilight aparece. Isso eu nem assisti, foi o que eu vi as pessoas falando. E aí a Twilight falando que proibiu magia, sei lá, gente, nada a ver. Eu não gosto quando a pessoa quer fazer uma continuação de um desenho, ou sei lá, de qualquer série que seja, e ela quebra os princípios ou ela quebra o sentido das coisas e dos personagens no antigo. É igual Naruto.
Gente, o Naruto mandando o clone pro aniversário da filha e ele ficando trabalhando. Gente, nada a ver. Não, não, não. Aonde que o Naruto ia fazer isso? O cara que nasceu sozinho, que comia lamen e bebia leite estragado. Aonde que ele ia deixar um clone no aniversário da filha? Isso não me desce. Não me desce. E Monster High também, eu nem vou entrar no assunto, porque o de 2010, eu acho que é 2010 também, é super icônico. E assim, ai, não sei, gente, toda a essência. E assim, eu sei que hoje em dia, por exemplo, as pessoas falam que os desenhos estão super, ai, muito mimimi, muito politicamente correto. Só que eu acho que os desenhos de antigamente também falavam sobre essas coisas. Que, inclusive, um dos meus filmes favoritos de Monster High é daqueles dos patins, que as mulheres não podem patinar. Eu acho um lacre aquele filme. Até mesmo a Barbie também. Gente, muitos, muitos filmes ou desenhos femininos que abordavam essas pautas. Enfim, falei demais, né? Ó, gente, vamos ver o que o vídeo tem mais a falar. Que se eu for ficar falando aqui, a gente vai ter 1 hora de vídeo. Desculpa, me empolguei. Mas são assuntos que eu gosto. Histórias. Presta muita atenção nas capas que eu vou te mostrar logo a seguir. Elas são muito bonitas, né? São lindas. E elas são feitas pelo Zazo Aguiar, que segundo as minhas pesquisas, ficou a cargo delas até a edição número 77. É normal artistas terem trabalhos melhores aqui e ali. Às vezes dá uma decaída mesmo. Mas eu acho que até mesmo ele, quando fazia capas mais simples como essa, ele tinha uma forma de imaginar e compor a imagem que faz o simples ficar agradável de se ver. A gente Queria ter essa sabedoria, gente. Gente, essa capa é perfeita. Ai, perfeita. Essa capa só tá olhando pra Mônica e pro DC, mas o traço dele por si só é muito lindo. A pose é perfeita, então ele com certeza buscou referências. Sim. O design da roupa deles é outra vez algo simples, só que bem feito, estiloso. Os acessórios fazem sentido e a expressão nos rostos é muito realista. Aí a gente vai pra segunda série e o Denis Oyafuso eu sinto que já tem um pouco mais da inconsistência que eu citei antes, que é normal pra artistas. Quando ele assumiu as capas, ele era até que bem mais consistente. Mas eu não sei se o coitado tem muita coisa pra fazer e fica desgastado. E aí a gente tem umas capas que, com todo respeito, são muito feias. Tipo, olha isso, você nem precisa entender muito de nada pra saber que essa coisa é muito feia. Se bem que às vezes ele deitava muito, ele dominava demais. Olha isso que lindo. Mas hoje em dia, ele ainda tem muito dessa inconstância. Eu acho que por muito tempo ele tentou manter uma linha muito semelhante à arte do Zazo, tipo nessa aqui. Só que aí eu acho que ele cansou, as composições foram ficando muito feias. Mas eu acho que às vezes deve ser porque tem muita coisa pra fazer, né? Não sei em quanto tempo sair esse novo. Porque se o último saía no final de todo mês, pelo que eu me lembro, pelo que eu entendi, vai que esse tenha um tempo a menos de trabalho. Parece que às vezes ele começa a desenhar sem pensar muito bem, principalmente em proporções e perspectivas, mas essa é só a minha impressão. Agora sobre as histórias, é uma questão mais delicada. Da primeira para a segunda série teve um aumento muito grande no número de roteiristas. Cara, o Emerson já tinha vazado, então nem dava pra contar com ele pra salvar a pátria. E o exemplo mais perfeito dessa queda brusca é a edição O Outro Lado da Moeda, que eu vou detonar muito aqui, então eu peço perdão desde já, porque que história horrível! Cara, tudo nessa história é péssimo. Basicamente, temos 3 pontos chaves, que é o atropelamento da Maria por um táxi, que faz ela quebrar a perna, a depressão da Quem é Maria? Mônica e o Cebola colando da prova da cascuda. Aí, eles tentam interligar isso, reunindo todos no hospital e conhecendo um médico que apresenta pra eles versões alternativas dos acontecimentos atuais pra basicamente passar um sermão de poderia ser pior, hein? E deixar todos eles agradecidos com o que realmente aconteceu. Só que vamos lá, já começa aqui pra uma série que tá na segunda parte dela. Acho que ninguém quer perder tempo numa edição inteira que se resume a um sermão, né? Que isso, eu tô na missa, eu tô num culto. Preferível 1000 vezes ler um romance de, sei lá, 2 personagens nível D do que isso aqui. Aí vamos ao fato do roteiro ser péssimo, péssimo. Nada se conecta direito. As mensagens são vazias e eles fazem uns cortes que, meu Deus, mano, vai cagar. É tipo assim, então, 3 pontinhos. Uma página depois, mais tarde, 3 pontinhos.
Uma página depois de novo, Hospital do Limoeiro, 3 pontinhos. Umas 5 páginas depois, outro dia, 3 pontinhos. Cara, que isso? Tá com preguiça, pô? Foi trabalhar com preguiça. Soma isso tudo com o fator da arte ser a coisa mais básica possível, considerando que você pagou caro porque não é barato essas edições, vocês acharam que era de Isso porque aumentou a quantidade de roteirista. Tá bom louco. tom lançar um negócio desse? Eu vou comparar com a edição mais aleatória possível da primeira série. Pegaremos como exemplo Desafio sobre Patins. Olha a diferença da qualidade da arte, tanto nos traços como no sombreamento, nas texturas, backgrounds. Os cenários que já eram bem simples mostravam pelo menos mais riqueza. E o principal, tá? Olha o tanto de diálogo, olha a diferença, tem muita coisa escrita em comparação. Sabe qual dessas histórias supostamente era pra ser mais profunda? A segunda! E essa aqui não é sobre um médico dando sermão que se revela como sendo Deus depois. É a turma enfrentando 2 fucking campeões mundiais de patinação nas ruas do Limoeiro, entendeu? É isso que um pré-adolescente quer ler, cara, meu Deus do céu! Bom, agora que eu já detonei muito a segunda série, vamos pro ponto final, finalmente. A terceira série. Ai, ai. Embora apresentando muitas mudanças positivas em relação à segunda série, a terceira não é um grande passo não. Eles melhoraram sim, mas tá longe de ser algo de encher os olhos. As capas continuam com uma qualidade duvidosa, ainda é bem inconsistente, tem umas lindas, tem umas bem feiozinhas. E as histórias são tão, sei lá, parece que estão só reciclando ideias. E pelo que eu andei vendo na internet, quase ninguém curtiu o novo redesign do Cebola. Não, cara, você não tem que mudar o corte dele, que todo mundo odiou, tipo assim, é um degradê fudido genérico de feio. O senso de moda deles também foi pra casa do, né? Porque tipo assim, olha a diferença nas roupas, meu bom senhor. Mas como eu disse, Ninguém gosta do básico. tem muitos pontos Diga não ao básico. positivos. Eu sinto que depois das críticas, tomaram vergonha na cara e os cenários apresentam mais complexidade. Tem um trabalho melhor com o sombreamento, composição, roteiro, mas eu sinto que os roteiristas atuais muitas vezes forçam pra fazerem histórias no estilo do Emerson, aí fica quase uma paródia das obras dele. E isso aqui que eu vou falar não é novidade, mas o abandono total a essa altura do campeonato, dos traços mais voltados pra mangá é muito irritante. Eu acho que era algo tão único, aquelas expressões exageradas e caricatas, sabe? Meu Deus, volta com isso, cara. Hoje em dia é só um quadrinho em preto e branco. Então de positivo temos a melhora no capricho e temas mais interessantes. E de negativo, fica o abandono da essência, o redesign nem tão bom de alguns personagens e capas mal pensadas. Do auge à queda. Como? Apesar do título ser Do auge à queda, eu ainda acho que existe esperança e que é igual time de futebol. Uma fase ruim não impede que uma excelente venha logo a seguir, desde que as coisas sejam repensadas e trabalhem em cima dos erros. Eu acho que é seguro dizer que Turma da Mônica Jovem sofre muito com a perda de alguns nomes importantes da equipe. Mas a impressão que fica é de que a equipe se atentou às inúmeras críticas que estavam na internet e para agradar a galera, fizeram mudanças que fazem os lançamentos recentes apenas parecerem uma paródia mal feita dos tempos de glória dessas revistinhas. É só eles realmente serem sinceros e pensar que talvez para algum deles já deu a hora e que talvez renovar a equipe inteira seja a melhor escolha, inclusive os Ou de não continuar. desenhistas. Mas essa é só a minha opinião. Até os dias de hoje, ainda vende bem o suficiente para se manter de pé. Tem uma fanbase sólida que sempre tá Sério? apoiando. Ganhou um desenho animado, ganhou um filme que é uma bosta, mas tudo bem, ganhou um filme. E queira você ou não, Acho que a gente reagiu a esse filme, né? Nossa, Toy! Esse é muito legalzinho também. tem uma influência enorme e um peso muito grande no cenário de quadrinhos nacionais. Influenciou É e verdade. ainda influencia muita gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Zut. Não esquece de curtir, se inscrever, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo se possível. Até a próxima. Pô, bom vídeo, Zut. Muito obrigado. Gente, videozinho dele aqui no cardzinho e na descrição. Cara, eu nem vou tentar me estender mais, porque eu já tô com quase 40 minutos em um vídeo de 12 de novo. Eu quero ver o que as pessoas estão comentando. Eu não cheguei a ver essa saga do fim do mundo. Eu acho que de verdade eu acompanhei até a Umbra. Aí depois ali já não mais. Pô, isso é verdade, ó. Pô, tá falando que o dos designs que eram maravilhosos. Não entendo como conseguiram deixar uma menina de cabelo de banana e um menino de 5 fiapos tão lindos. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Muita gente tá falando dessa saga de fim do mundo, né? Eu não sei qual é. Eu não vou me estender muito, porque eu já falei demais, gente. Mas é isso. Adoro falar sobre desenhos. Não gosto de nenhum desenho atual. Eu acho que não. Nenhum.
Não que eu assistisse, né? Eu nem assisto TV. Mas eu acho que eu tenho muito amor, acho que também certa nostalgia por desenhos antigos, né? Então, Monster High antigo, Barbie antigo, os filmes da Barbie, gente. Eu tenho até hoje, tá lá jogado, mas eu tenho. É aqueles DVD que era tipo, ai, 3 em um. Eu lembro que eu tinha um da Barbie A Vida de Sereia, que tinha um, dois, no mesmo DVD, sabe? O que mais? Eu assistia Pucca, que passava em um dos canais da Disney. É porque eu lembro que tinha Disney XD, aí tinha Disney e tinha mais um, que era vermelho. Não lembro qual era. Que o XD acho que era um X e um D verde. E tinha um Disney que tinha uma logo vermelha. Não lembro qual. Mas enfim, até mesmo outros desenhos assim que eu assistia no. Assim, só por assistir, apenas um show, Hora de Aventura. Alguns outros que também são marcantes, mas não daquele de ser uau. Mano, Pica-Pau também é super marcante, porque eu acho que passava todo domingo na Record de manhã. Então, eu acho que também tá aqui, ó. Não dá pra ver, mas no coração. My Little Pony. Nossa, até porque, assim, acho que teve uma fase assim da minha vida. É porque eu acho que eu fui uma criança meio quieta, né? Então. O que eu não assisto de TV hoje, eu acho que eu assisti bastante antigamente. Realmente acordava, ia pra TV, assistia desenho, 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 desenho. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto, né? Enfim, gente. Gostaria muito de um dia fazer o meu próprio desenho, sabia? Quem sabe? Um dia. Talvez? Será? Até a próxima!